Minas Gerais está em alerta por causa de um surto de febre amarela. O governador decretou emergência nas regiões do Vale do Aço, Rio Doce e Mucuri, porque elas concentram a maior parte dos casos suspeitos da doença até o momento. Até a gravação deste programa já eram mais de 200 notificações em 29 cidades do leste mineiro. 8 mortes confirmadas. Ela não é transmitida de uma pessoa para outra, mas pela picada do mosquito, a silvestre pela picada do Haemococcus e também do Sabetes, e a urbana pela picada do Albopictus e do nosso velho conhecido Aedes aegypti, que também transmite a dengue, chikungunya e zika. Mas por que isso tudo está acontecendo? Quais os riscos e as implicações para a saúde pública? A vacina é eficiente? Existe o risco da doença chegar à área urbana? Questões que vamos discutir no programa de hoje. Febre amarela é o tema do Câmara Debate que começa agora. E para conversarmos sobre este assunto, nós convidamos a virologista professora da UFMG, Erna Kron, o biólogo e professor da UFMG, Álvaro Eiras, e o médico infectologista, referência técnica do CRI-BH, Leandro César. Obrigado, gente, pela gentileza da presença. E antes de começarmos o debate, vamos ver uma matéria sobre o assunto de hoje. Na guerra contra o mosquito transmissor da febre amarela, um novo combatente. Telas de proteção foram instaladas nas janelas do CTI e da área semi-intensiva do Hospital Eduardo de Menezes, que é referência de doenças infectocontagiosas do estado. Fizemos uma vistoria nas áreas internas do hospital, junto com o serviço de manutenção do hospital, para a identificação de focos do mosquito. Fizemos no entorno do hospital um controle vetorial químico, ou seja, o fumacê, no sentido também de evitar a proliferação do mosquito. E hoje, nesse momento, estamos iniciando a instalação de telas de proteção nas janelas. As telas são especiais, com furos bem pequenos, que impedem a passagem dos mosquitos. Além disso, elas já vêm com inseticida e são recomendadas pela Organização Mundial de Saúde. Com a medida, pelo menos no hospital, parentes de pacientes estão mais tranquilos. A gente já fica mais tranquilo, né? Já bate mais aquela segurança, uma tranquilidade maior. O filho de Dona Manuela, de 32 anos, é um dos casos suspeitos de Minas. Teve que ser transferido de Caratinga para a capital mineira, em estado grave. Bebia de pirona, ele despejava de pirona assim, com vidro, né? Ele não pegava gota não, para ver se cortava a febre, não cortou. O mosquito contaminado com o vírus pica uma pessoa e transmite a doença. De 3 a 6 dias depois da picada é que os sintomas começam a aparecer. Também são semelhantes aos sintomas de uma gripe e até da hepatite. Febre, mal-estar, dores de cabeça e muscular, calafrios, vômitos e diarreia. Os sintomas iniciais da doença são semelhantes às outras doenças virais, até como a própria dengue, chikungunya, zika. Uma das características da febre amarela em relação à hepatite é o comprometimento renal, que muitas vezes na hepatite não tem. De acordo com o infectologista, 50% dos casos de febre amarela podem ter algum tipo de complicação e 20% levar à morte. Tratamento específico para febre amarela, para dengue, etc. e tal, não existe. Existe o tratamento dos sintomas. Gente, essas doenças assim, muitas vezes os sintomas, o médico ali estava falando, Erna, muitas vezes os sintomas são parecidos mesmo com de outras doenças, e até saber o que é uma coisa e o que é outra, em alguns casos a pessoa já morreu, né? Sim, com certeza muitos desses vírus são da mesma família e do mesmo gênero, né? Como no caso de dengue vírus, zika vírus e febre amarela. E existem realmente muitas semelhanças nos sintomas. Então, o que vai ter que chamar a atenção é a epidemiologia e um diagnóstico mais rápido e mais acurado. Vamos lembrar, Leandro, os sintomas novamente? Para a gente ficar bem claro assim na cabeça, bem definido. Normalmente, como qualquer outra arbovirose, qualquer outra virose, a febre chama bastante atenção,
a dor de cabeça. É uma febre persistente? Em geral, sim, que não responde às medidas caseiras para a febre, né? Aos antitérmicos convencionais. Sim. Então, é uma febre alta, acima de 39 graus, dor de cabeça, dor muscular, que é a mialgia, e outros, em casos mais graves, existem outros sintomas que podem aparecer. Pode aparecer uma conjuntivite, que é importante também no diagnóstico da doença, e a pessoa em estado mais grave, ela pode ter a pressão muito baixa, vômitos, sangramento também é importante e diarreia é importante. Mas é bem difícil diferenciar só pela sintomatologia um caso de dengue grave com febre amarela. Precisa de um diagnóstico bem apurado, de um exame físico bem feito, para a gente começar a pensar sobre uma doença ou outra, além do vínculo epidemiológico, né? De onde essa pessoa é, onde ela vive, quais são as atividades, pegar o histórico, se ela já é vacinada, se ela não é vacinada. Ô, gente, a gente lutando aqui contra o nosso famoso Aedes aegypti, da dengue, da chikungunya, zika e tal, né, Álvaro? Agora aparece também o mesmo mosquito, existem outros, né? Por que você acredita que apareceu agora? Esses novos casos estão aparecendo novamente de febre amarela? Bom, a febre amarela, no Brasil, em regiões silvestres, elas são consideradas como endêmicas, ou seja, ela acontece continuadamente. Ou seja, está ali, está sob controle, Exatamente. mas de uma hora para outra pode aparecer. Porque o que acontece existe um ciclo do vírus, o macaco e o mosquito, dentro da área silvestre. E toda vez que o homem frequenta esse ambiente, ele pode ser picado por um mosquito que está infectado. Por exemplo, como você mencionou antes, o mosquito Haemococcus, ele vive na copa das árvores e no solo também, onde se alimenta. Então, na copa da árvore, ele se alimenta dos macacos, que podem estar ou não infectados com o vírus. É necessariamente macacos? Qualquer primata que vive em área silvestre. Entendi. Macacos, por exemplo, outros pequenos roedores dificilmente podem infectar. Mas principalmente macacos? Principalmente macaco. E toda vez que um homem entra nesse ambiente, ele pode se contaminar pelo mosquito que picou o animal contaminado, aí... Exatamente. Lembrando que esse mosquito, ele pode colocar os ovos que os seus descendentes já vão estar contaminados também. Então a gente chama que é uma transmissão transovariana, que é da mãe para o filho, quer dizer, do inseto que colocou os ovos para os filhotes, que são as larvas. Então os mosquitos já podem surgir infectados, né? Então essa transmissão é muito importante. Por exemplo, como mostrou a matéria agora de colocar as telas no hospital, é interessante porque você está trazendo doente infectado para a área urbana. Sim. E no hospital tem os mosquitos. Então essas telas vão prevenir que os mosquitos piquem esses doentes e começa a transmissão ali dentro do hospital e vai um pouco se difundindo. Vamos pegar daí que você falou. Alguém veio do interior. Aqui em Belo Horizonte não tem nenhum caso já confirmado aqui? Que eu saiba até o momento não. Até o momento não. Muito bem. Veio alguém do interior com suspeita. Ele está lá num leito do hospital e tudo mais. O mosquito pica aquela pessoa e que está contaminada e ele vai picar uma outra pessoa e vai contaminar. Exatamente. Ou seja, esses casos suspeitos que vêm do interior para cá, e muitos vêm mesmo, eles têm que ficar praticamente isolados, né? Praticamente sim, eles têm que ficar para impedir que os mosquitos ficam contaminados também. E o interessante também da difusão da doença é que o Aedes aegypti ele é considerado um grande vetor, é um vetor potencial. Por quê? Porque ele pica durante o dia e ele pica mais de uma pessoa para ele adquirir a quantidade de sangue que ele necessita. Porque você está acordado, ele te pica e você espanta o mosquito. Sim. Ele precisa de mais sangue, então ele vai pegar o próximo indivíduo. Então, enquanto aquele Haemococcus, que se alimenta por exemplo, durante a vida dele de 10 animais ou 10 pessoas, vamos dizer assim, o Aedes aegypti pode picar até 100 pessoas. Então, a difusão da doença é muito maior do que a dos outros insetos. Então, é por isso que é o grande problema, o grande perigo de vir esses vírus dentro de áreas urbanas. Porque o Aedes ele tem uma capacidade de dispersão do vírus extremamente grande. Desses mosquitos aí, estão nos atormentando, o Haemococcus, Sabetes e Albopictus. E o Aedes aegypti. O mais forte, então, é o Aedes aegypti. Pela capacidade dele de estar
difundindo, transmitindo o vírus. O albopictus também. O albopictus está presente em áreas urbanas, porém em áreas que têm vegetação, por exemplo, jardins, praças ou pequenos matas, ou até as residências que tenham muita vegetação. E ele tem a mesma capacidade também de distribuir ou dispersar o vírus da zika, da chikungunya, também da dengue, como o Aedes aegypti consegue também transmitir. Agora, Erna, como é que é essa questão do vírus, para a gente entender, de uma forma bem simples para a gente entender? Queria que você explicasse um pouco como é que funciona. Bom, no caso, o vírus, ele se multiplica dentro do mosquito, quer dizer, e a fêmea pode colocar os ovos, fazer a postura de ovos já infectados, como o professor Álvaro falou, né? Mas ele precisa desse período dentro do mosquito para que o vírus se multiplique. Uma vez este inseto estando infectado, ele permanece infectado o restante da vida. Então, qual que é o tempo de vida? O tempo de vida de um mosquito? Aproximadamente 30, 45 dias, mais ou menos, no meio ambiente. Mas ele está ali sobrevoando e, enfim, fazendo as vítimas dele. Exatamente. E ele precisa do sangue para a oviposição, né? E, como o Álvaro explicou, pode fazer isso em várias etapas, né, Álvaro? E esse, digamos, ataque dele, que é uma alimentação para ele, isso é feito durante várias vezes ao dia? Como é que é? O Aedes aegypti, os mosquitos são assim, que nem aquele que pica à noite. Às vezes de manhã você vai no banheiro, você mata ele, está bem cheio de sangue, porque ele se alimenta de um único indivíduo, porque a pessoa está dormindo. Então, esses insetos, eles têm uma capacidade de transmissão de doença menor do que o Aedes, justamente por causa do horário, do hábito alimentar dele. Então, como o Aedes aegypti ele pica durante o dia, as pessoas ficam incomoda a picada dele, por causa da reação alérgica da saliva. Então, ele tem um ciclo que a gente chama gonotrófico, que está completamente alterado. Não é assim, ele se alimenta de sangue e põe ovo. Ele pode estar se alimentando de sangue e pode estar colocando ovo ao mesmo tempo. Mas praticamente continuamente ele está fazendo isso. Ele não tem toda essa... Só para fechar essa questão do mosquito, para a gente entrar nos casos e tal, é a mesma coisa do Aedes aegypti, a questão da água parada também? Também é a mesma coisa. Todos esses mosquitos se alimentam, quer dizer, se reproduzem em águas paradas, né? Os silvestres são onde tem acúmulo de água em plantas, em ocos de árvores, né? Ou até pedras que estão sombreadas, né? Então isso é comum para eles. Só que no município o Aedes aegypti encontrou o ambiente perfeito, porque o homem produz muito criadouro para ele, né? Qualquer recipiente contendo água, ele consegue se reproduzir muito bem. Vamos falar então. Conhecemos um pouco mais o funcionamento aí dessa questão do mosquito. Leandro, a questão dos casos. Pode haver uma subnotificação nisso, né? Dessas suspeitas, os números podem ser muito maiores do que esses, né? Com certeza, porque a doença se apresenta em forma de pirâmide. Então, cerca de 60%, 70% dos casos são pouco sintomáticos ou assintomáticos. E essas pessoas pouco sintomáticas ou assintomáticas, elas são reservatórios para esse vírus, vamos dizer assim. Elas fazem período de viremia, que é circulação do vírus na corrente sanguínea, e neste momento o vetor, né, ou pode ser o Aedes aegypti, pode picar essa pessoa e transmitir para outras pessoas. Então, a maioria dos casos está na base da pirâmide, que são casos pouco sintomáticos, e no topo da pirâmide nós temos os casos muito sintomáticos, os casos mais graves, que são cerca de 10% a 30%. Nesses casos mais graves, 70% vão evoluir para óbito. 70%? 70% vai evoluir para óbito, dos casos mais graves. Então, o grande perigo da doença é realmente encontrar uma população desprotegida, não vacinada e condições ideais para a replicação desse vírus. Agora, essa questão dos 70% dessas pessoas com uma possibilidade grande de morrer. Sim. Por quê? O tratamento ele não tem uma eficácia? Na verdade, a gente não tem um tratamento específico para esse vírus. O tratamento que a gente faz é de suporte.
Então, o paciente pode entrar, por exemplo, em insuficiência renal e precisar de hemodiálise. Ele pode entrar em insuficiência respiratória e precisar de um ventilador na unidade de terapia intensiva. Ele pode ter sangramentos e uma insuficiência hepática, que é quando o fígado entra em falência e precisar de transfusão de sangue, transfusão de concentrado de hemácias. Então, o tratamento que a gente faz é dar suporte para o indivíduo e esperar que esse período grave da doença se encerre. Então, a ciência ainda desconhece um tratamento específico. Não existe um agente antiviral para esse vírus. O ideal é investir em profilaxia, né? em evitar que isso aconteça. De duas formas, controlando o vetor e vacinando a população. Em massa, né? Muito bem, nós estamos conversando sobre febre amarela. Voltamos em instantes. Até já. Jornal da Câmara, de segunda a sábado, com exibição inédita às 6h40 da tarde. É aqui na TV Câmara BH. Câmara Entrevista. Estreia toda sexta às 6 da tarde com reprises diariamente. É aqui na TV Câmara BH. Este é o Cerrado. E esta é a sua história. O Cerrado é um dos lugares mais incríveis de todo o planeta. É o berço de alguns de nossos mais importantes rios, matas e fascinantes animais, como o tatu canastra, o tamanduá-bandeira e o lobo-guará. O
cerrado é vital para a biodiversidade do nosso planeta, mas está desaparecendo rapidamente. O avanço descontrolado da fronteira agropecuária é grande parte do problema. Metade do cerrado já se foi. Se não agirmos logo, vamos perdê-lo completamente. Conheça e respeite o cerrado e ajude o WWF Brasil a conservá-lo. Visite www.wwf.org.br/cerrado. O futuro do cerrado está em nossas mãos. Nós estamos de volta hoje, o assunto é a febre amarela. Bom, vamos então a algumas recomendações. Vacine-se contra a febre amarela pelo menos 10 dias antes de viajar para as áreas de risco. E não se esqueça das doses de reforço que devem ser repetidas a cada 10 anos. Se permanecer nestas áreas, use sempre que possível calças e camisas que cubram a maior parte do corpo. Aplique repelente sistematicamente. Não se esqueça de passá-los também na nuca e nas orelhas. Repita a aplicação a cada 4 horas ou a cada 2 horas se tiver transpirado muito. Não se esqueça de reaplicar o repelente toda vez que molhar o corpo ou entrar na água. Use mosqueteiro quando for dormir nas áreas de risco. Procure informar-se sobre os lugares para os quais vai viajar e consulte um médico ou os núcleos de atendimento ao viajante para esclarecimento sobre cuidados preventivos. Bom, agora nós vamos tirar algumas dúvidas sobre a vacina. Vamos ouvir a diretora clínica do Hospital Eduardo de Menezes. Tem muita gente que diz que a vacina provoca a febre amarela. Será? Na verdade, isso não procede. Algumas pessoas receberam a vacina, mas não tiveram tempo hábil de estar protegida antes de adquirir a doença da febre amarela. A questão da vacina de vírus vivo, existe um risco, né, e que a gente tenta separar algumas classes para ter um cuidado maior, né, para administrar essa vacina, mas a questão da vacina ela tem muito mais um efeito protetor, né, o risco de óbito com a vacina ele é muito raro, né, e a vacina protege, porque as pessoas têm que ter em mente que a vacina está aqui para proteger contra as doenças. A gente conversávamos antes do programa e o que era dito era o seguinte, que toda vacina não é 100%, né? Como nada na vida é 100%. Não é isso, doutora Nayara? Sim, toda vacina nós podemos ter efeitos adversos e podemos ter também pessoas que não respondem bem à vacina, mas isso é um caso individual, né? Não é por causa disso que vai deixar de vacinar? Não é por causa disso que vamos deixar de vacinar e isso é muito importante, né? Porque é uma vacina eficiente, é conhecida desde 1937, pelo que eu sei, então realmente, comprovadamente, muito eficiente e é o que tem que ser feito agora e, na verdade, o mais rápido possível. Já está sendo feito no interior, em algumas cidades, né? Sim. Agora tem... Pelo andar da carruagem, tem que estender isso, né? O que você acha, Leandro? A questão da vacina, tem que ficar claro para as pessoas de casa que ela é altamente eficaz. Então, quem vai viajar e não tomou a vacina de febre amarela deve tomar a vacina, aguardar 10 dias para poder viajar, que em 10 dias ela tem um grau de proteção de 90% e 30 dias 99% de eficácia na proteção. Existem alguns grupos especiais que não podem vacinar, são as pessoas que têm câncer, estão fazendo quimioterapia, algumas pessoas que vivem com HIV e AIDS, que têm a defesa muito baixa. Então, existem grupos especiais que não podem receber a vacina. Neste caso, esses grupos têm que perguntar ao médico dele se pode ou não receber. Mas a maioria das pessoas pode receber a vacina de febre amarela. O efeito colateral é mínimo da vacina, um pouco de febre, raríssimos casos graves em relação a efeito colateral da vacina. E o interessante é que uma dose da vacina, ao longo da vida toda, é altamente protetor. Né? O Ministério da Saúde recomenda 2 doses ao longo da vida. Então, a pessoa que já tomou 2 doses não precisa tomar mais nenhuma dose da vacina. Então, um adulto, em geral, toma 1 dose e depois de 10 anos toma mais 1 dose. E aí não precisa vacinar mais. As crianças já recebem a primeira dose aos 9 meses e depois aos 4 anos de idade. Ô, doutor Leandro, mas nós estamos falando do seguinte, quem for viajar para o interior
não importa se nessas áreas, parece que Rio Doce, deixa eu ver aqui, Vale do Aço, Rio Doce, Mucuri, enfim, mesmo aqui perto, digamos, as regiões onde os belo-horizontinos vão muito, como Serra do Cipó e tal, é interessante tomar vacina? É interessante. Todo mundo tem que ter o calendário vacinal em dia, até pelo risco da urbanização da epidemia. Quem está indo para a área de risco realmente tem que vacinar e conferir o cartão de vacina. Se tiver 2 doses ao longo da vida, está ok. Mas se não tiver nenhuma dose, tem que tomar a dose da vacina, aguardar 10 dias para poder viajar. Mas todos nós, em geral, temos que nos vacinar para a febre amarela. Antes de viajar para o interior, não pode viajar sem vacinar. Ou conferir o cartão. Né? Tem que conferir se já tomou as vacinas antes. Se não tiver tomado, tem que tomar e aguardar 10 dias para ir para a área de risco. Agora, gente, da onde que veio esse surto? Estávamos conversando também a respeito disso antes da gravação do programa. Da onde que veio esse surto? Houve uma falha em algum momento, doutora Ana? Bom, o vírus circula, né, no ambiente silvestre, isso já é conhecido, essas regiões já são conhecidamente positivas para a febre amarela. E o que em determinado momento é crucial é que a proteção da população possivelmente esteja muito baixa, né? O número de pessoas vacinadas esteja muito baixo. Entendi. O avanço em direção a essas áreas de floresta aumentando sempre, né? E com isso, então, a gente tem a volta da febre amarela com casos graves. Que estava praticamente erradicada do Brasil há décadas, né, doutor Álvaro? A febre amarela sempre existiu e eu acredito que sempre existirá, porque o ambiente natural bem dele... sob controle, né? Assim, essa doença tem se demonstrado que é um pouco cíclica. Em tempos ela aparece justamente por causa da falta da vacinação, como aqui o Leandro explicou muito bem. Porque se a população brasileira tivesse 100% vacinado, nós nunca correríamos o risco de uma febre amarela urbana. A silvestre vai sempre existir, a não ser que você extermine os mosquitos e os macacos, que é impossível. Mas sempre fez parte do cartão de vacinação? Sempre. A febre amarela? Sim. Bom, e aí a população tinha que sempre que se vacinar contra a febre amarela? Sim, teoricamente sim. Acredito que deve ter alguma falha, ou tanto pela população, como um programa de vacinação. Por que as pessoas estão... Por exemplo, eu vi na televisão, em determinados municípios tinha filas e mais filas esperando tomar vacina, não dava as pessoas, porque a quantidade era muito grande. Isso agora? Exatamente. Por que não toma uma maneira profiláxica, né? Que a nossa cultura é sempre apagar incêndio na hora que o incêndio começou. Então, se você toma a vacinação no momento certo, não tem problema nenhum. Mas mudou o sistema de vacinação, por exemplo, que é de 10 em 10 anos. Passou a ser diferente? Passou a ser uma vez na vida ou duas? Até 2013, a recomendação da Organização Mundial de Saúde era que se vacinasse toda a população de 10 em 10 anos. Porém, foram feitos novos estudos a nível mundial e foi visto que uma dose da vacina ao longo de toda a vida era altamente eficaz. É suficiente. Que era suficiente. Porém, o Ministério da Saúde adotou uma recomendação mais prudente de ofertar 2 doses ao longo da vida, a partir de 2013, para toda a população. Então, a vacina de febre amarela ela já está no calendário infantil, que é onde a gente tem a maior quantidade de cobertura vacinal. As crianças recebem aos 9 meses a primeira dose e a segunda dose aos 4 anos de idade. Estão protegidas para o resto da vida. O problema é que a gente tem uma população adulta que não foi vacinada adequadamente nos últimos 10, 20 anos. E essa população adulta está suscetível à febre amarela. O Brasil ele era dividido, até 2 anos atrás, em áreas com risco de novas epidemias e áreas de endemias, que é essa população que vai até a região de mata e que eventualmente pegava febre amarela. Nessas áreas de endemia, a vacinação era obrigatória, com 2 doses. Nas áreas de transição, a vacinação também era obrigatória. Nas áreas livres, que é sul do Brasil, a região costeira do Brasil, Rio de Janeiro,
não é obrigatória a vacina, ela não fazia parte da rotina, exceto para viajantes. E nessas áreas ainda não chegou, né? Ainda não. Mas, por exemplo, o Espírito Santo já está sob risco de surto de febre amarela. O Espírito Santo já entrou na área de vacinação esse ano. Então, eu creio que daqui para frente as pessoas vão ter mais responsabilidade em relação à vacina por causa do surto. Então, nós temos que aproveitar a situação para vacinar o número maior de pessoas possíveis. Mas no Espírito Santo já é obrigatório agora? Nas áreas de risco epidemiológico, sim. As pessoas já está sendo feita a vacina que chama vacina de bloqueio. Alguns municípios que estão sob risco, que é onde foram encontrados macacos mortos, que fizeram o exame e viu que era febre amarela a causa mortes, esse evento levou a Secretaria Estadual de Saúde do Espírito Santo a fazer vacina de bloqueio. Não está no estado todo, então? Não. Mas na região limítrofe com Minas Gerais. Sul da Bahia também entrou como região de risco para a febre amarela, pela proximidade geográfica com Minas Gerais. Então essa população também vai ser vacinada. Um quantitativo de 500 mil de vacinas de reforço já chegou em Minas Gerais essa semana, para a gente expandir a vacinação. Gente, diante do quadro agora, Minas Gerais aí no mapa da febre amarela, já parece que o estado tem o maior número de mortes, né, se não me engano. O que fazer? O único remédio é a vacinação? Aliás, essa frase ficou meio dúbia, né? A vacinação não é exatamente um remédio. A única forma de se combater é a vacinação? Essa proliferação da doença? A única forma de prevenir. É a vacinação e também, independente de qualquer coisa, a proteção individual. Por quê? Esses mosquitos, né? Todos que nós citamos, não transmitem somente a febre amarela. Nós temos, sim, vacina contra a febre amarela, né? Então, podemos bloquear a febre amarela, mas há inúmeras outras doenças, inclusive dengue, que nós sabemos, né? Zika. Essa vacinação, então, gente, teria que estar no estado, porque ela está mais nas áreas de risco, vamos dizer assim. Ela não teria que ser de uma vez para o estado inteiro? Uma coisa mais agressiva, uma campanha mais agressiva, Álvaro? Eu acho que a tendência vai ser essa, porque o grande risco é da urbanização da doença, que é muito fácil diante da situação que nós vivemos atualmente. O Aedes aegypti está em todo o país, em todo município. Você vai até em áreas rurais, você está encontrando já o Aedes lá. Então, assim, tem que vacinar praticamente todo mundo, diante desse início agora da urbanização dela. Né? E o controle do mosquito tem que talvez estar intensificando ainda mais do que a gente já combate para dengue, febre amarela. Porque o governo do estado está atuando muito, estou com informações aqui que as doses estão sendo levadas via helicóptero para as áreas, parece que são 40 mil doses, né? 40 mil em Diamantina, 40 mil em Pedra Azul. Agora, é uma coisa que é o que vocês estão comentando, quer dizer, ela está lá, no meio rural, mas está ameaçando a parte urbana do estado, né? Então, já não seria o caso de fazer uma vacinação total para o estado inteiro? Na verdade, essa vacina já consta no calendário, né? Todos nós, teoricamente, a não ser as pessoas que têm recomendado contraindicação à vacina, mas 90% da população pode receber a vacina, teoricamente já deveria estar vacinado. Então, o ideal é realmente pegar todos os indivíduos que não receberam nenhuma dose da vacina, aplicar a primeira dose e daqui a 10 anos dar mais uma dose da vacina para essa população. O governo estadual já está agindo imediatamente, o governo federal também, ao reforçar o número de doses de vacina. Agora, fica o alerta. Nós estamos vivendo esse surto agora, mas isso é possível daqui a uns anos. Então, nós temos que, em casa, todas as pessoas têm que estar atentas se o calendário vacinal está completo. Não só para a febre amarela, mas para as outras doenças. Claro. Acho que mas agora é um momento de se fazer alguma coisa em termos de urgência, né? Sim. Para evitar que se alastre, enfim. Sim. Nos municípios mais afetados, está sendo feito controle do vetor com inseticida, que é o famoso fumacê. Né? Está sendo feito. No entorno do Eduardo de Menezes está sendo feito também o fumacê, aqui em Belo Horizonte. As medidas de controle do vetor todos sabem, né? Está sendo feita campanha educativa com a população, mas eu creio que, além da proteção individual, a gente tem que pensar no coletivo também.
controle do vetor é muito importante, o controle do mosquito é muito importante. E o Brasil vai ser sempre uma área de risco para a febre amarela urbana, porque o ciclo silvestre ele não vai se esgotar. Né? Nós vamos ter área de mata, nós vamos ter um mosquito circulando e tem um macaco. Então, eventualmente, as pessoas vão fazer atividades na área de matas. Os pescadores, os caçadores, a população. E tem o trânsito, indígena, né? Tem o turismo, né? O ecoturismo, né? Que é uma tendência. O Drauzio Varela mesmo foi um médico que pegou febre amarela ao visitar a Amazônia e quase morreu. Né? Ele até escreveu um livro sobre isso. Então, eu acho que fica sempre o alerta. Nós temos que fazer o dever de casa, de vacinar nossas crianças, de nos vacinarmos. Vários colegas meus médicos, por exemplo, não estavam vacinados para a febre amarela. Então, nós temos que fazer o dever de casa. Vacinar, cuidar do nosso quintal, tirar a água parada, usar o mosquiteiro nas áreas de risco, usar repelente, orientar as grávidas a usar repelente, a não sair para a área de mata, porque elas, por exemplo, não podem receber a vacina principalmente no primeiro e no segundo trimestre da gestação. Então, a gente tem que ter cuidado. Eu acho que é um momento da população ter cuidado em relação a si próprio e com os próprios parentes. Então, quem estiver em casa, confere o cartão de vacina, olha os cartões de vacina da criança. Ficou com dúvida? Vai na unidade de saúde básica. Está à disposição na unidade de saúde a vacina? Todas as unidades de saúde de Belo Horizonte têm a vacina de febre amarela. As filas estão enormes nas unidades básicas de saúde. O serviço privado também oferece a vacina de febre amarela. Tá? Tanto o privado quanto o público. O Estado está mobilizado. Nas unidades todas de saúde do Estado, está à disposição, a vacina está à disposição. Eu acredito que até que para quem tem, nas unidades particulares, quem tem plano de saúde, os planos já devem estar começando essa mobilização para vacinação. Né? Sim. Eu gostaria de chamar um pouco a atenção também, Camilo, que a gente está considerando que quem leva a doença é o homem, não é o mosquito. Então, o homem se contamina e ele leva a doença para o mosquito. Entendeu a outra visão que tem? Então, o que pode acontecer? Se nós tivermos a febre amarela urbanizada, pode acontecer como o Zika vírus. O Brasil vai ser um exportador de vírus para outros países também. Dos turistas que podem vir aqui e voltar aos países de origem que tenham mosquito, estamos levando também o vírus para outros países. Na febre amarela. Exatamente. No mundo, quem tem mais esse problema da febre amarela? Alguns países do continente sul-americano, do sul-americano que tem, as bordas como a Amazônia, a África também tem, na Ásia. E a África. África, Ásia. Bom, gente, então fica aqui esse programa, acho que serve inclusive de alerta, os doutores todos já falaram, para as pessoas buscarem o cartão conferirem o cartão de vacinação, irem para a rede pública, para a rede particular, né, para poder vacinar seus filhos, vacinar a família inteira, porque no momento, a única proteção, não é isso, gente? Com certeza. Fica esse alerta aí de que essa é a proteção nesse momento, porque está evoluindo muito rapidamente e a gente não sabe como é que vai ficar a situação. Independente se a pessoa vai muito para o interior ou não, né? Exatamente. Sim. É uma medida de autocuidado, né? Ser vacinado é uma medida de carinho consigo próprio. Então, é uma vacina quase inócua, pode dar só uma dorzinha local, alguma coisa muito leve, não tem motivo para ter medo da vacina, é uma vacina segura, conhecida, que foi capaz de, inclusive, em tempos passados, de evitar a proliferação da febre amarela urbana. Então, uma medida importante para cada um. Gente, muito obrigado pela presença, pelos esclarecimentos. Obrigado você de casa que nos acompanhou e até o próximo Câmara Debate.